Olá pessoal, muito boa tarde a todos, namastê. Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje, né, dando continuidade ao famoso tema lá sobre espiritualidade e matéria escura, e nós vamos tentar entender hoje um passo a mais. Você se lembra que na aula passada nós discutimos muito o conceito de massa, né? O que é massa da matéria? O que é matéria, essa propriedade da matéria chamada massa? Nós vimos que tem ainda muita controvérsia no sentido do conceito do que seja massa. Então hoje nós vamos dar mais uma ampliada nesse conceito, até nós chegarmos na relação entre qual é a matéria que compõe o espírito, que tipo de matéria compõe as cidades astrais, né? Os planos astrais e o plano espiritual. É aí que ela quer chegar com essa discussão, tá ok? Né? Muito bom. Meu filho? Então vai lá. Fica aqui no cantinho assistindo a aula do papai, deitadinho aqui na sua caminha, viu? Então vamos lá. Pessoal, lá no início da física quântica, na aula passada a gente não falou absolutamente nada de física quântica, tá? A gente praticamente só discutiu esse conceito de matéria para a gente dar a introdução, tá? Então vamos lá. Então, lá no começo do século, né, nós tivemos Max Planck, nós tivemos Planck, né? Ok? Oi? Não vai comer, não. Exatamente no ano de 1900, né? Max Planck, estudando a radiação de corpo negro, né? Como que as pessoas emitiam, como que os corpos emitiam, né? Radiação. Ele fez esse estudo, ok? E percebeu que a radiação emitida e absorvida por corpos, né, elas não eram contínuas, elas tinham, basicamente, você vai derrubar o ET daí, moleque. Vai, o Iodinha. É a patada da Yoda. Elas não eram transmitidas de forma contínua. Então, aí ele desenvolve, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é o começo de tudo, que não tem muito a ver agora. Então, veja bem, ele desenvolveu essa famosa equação, que H é a energia emitida pela radiação eletromagnética, por um pulso de radiação, né? M, tá? Ela era emitida em pulsos, que depois vai ser chamada de fótons, ok? Esses pacotes de energia na qual era emitida, e eles não sabiam por que era emitida em pacotes. É uma constatação experimental. Então, depois esses pacotes de energia, mais tarde, serão batizados de fótons. Ok? Muito bem. E ele entendeu que essa energia era proporcional à frequência da radiação. Né? Entendeu? A frequência da radiação. Esse H aí é exatamente uma constante, onde o H é a constante de Planck. Nós vamos usar muito essa equação aí para a gente resolver os nossos problemas, tá? Então, essa definição é de um pulso de radiação, ok? De um pulso de radiação, de uma onda M. Ele descobriu isso. Analisando, ele pegava um corpo negro, tá? Corpo negro porque é o corpo ideal para o laboratório, tá? É um corpo cuja taxa de absorção e emissão é basicamente a mesma. Por isso que a gente chama de corpo negro, é um corpo ideal, saca? Entendeu? Só que esse corpo ideal não existe na natureza, tá? Ele é uma idealização matemática, uma idealização teórica, né? Você está entendendo? Por isso que chama. Então, todos os corpos na natureza, eles emitem e também absorvem radiação. Ok? Eles emitem e absorvem, tá? Ok? E quando ele foi estudar a característica dessa radiação, ele via que essa radiação era em pacotes, impulsos. Mais tarde, quando o Niels Bohr vai fazer o seu modelo do átomo de hidrogênio, então eles vão entender por que a matéria em si, ela emite essa radiação em pacotes. É por causa da transição do elétron, dos saltos quânticos. Toda vez que um elétron salta de um nível quântico para o outro, né? Por exemplo, o elétron está neste nível aqui. Ele vai saltar para um nível inferior de energia, ele emite
um fóton, certo? Ou uma radiação, vamos dizer assim. Ok? Então, e essa radiação tem sempre esse valor específico, um valor exatamente do nível quântico. Então, por isso que a energia é emitida em pulsos, em pacotes de energia. Ela não tem um espectro contínuo de energia. Tá? Então, por isso, pela primeira vez, né, na história, toda vez que a gente tratava de energia, a gente percebia que esse fluxo de radiação era em quantidades definidas, em quanta. Tá? Daí o nome da física quântica, que vem dessa ideia de você emitir pacotes, quantidades definidas de energia através de uma transição eletrônica dos átomos. Tá? Então, essa foi uma das primeiras constatações que deu início à chamada física quântica. Física das quantidades, ou física dos quanta de energia. Inclusive é interessante, né? Como a palavra quanta é uma palavra latina, né? Então a gente tem assim, ó, um quantum de energia eletromagnética. E temos 2 quanta. Então, no caso, quanta é plural e quantum é singular, tá? Quando eu falo, é um quantum de energia eletromagnética, ou 10 quanta de energia eletromagnética, essa palavra é plural. Então, quando isso foi instituído, mais tarde, né, ali, né, por volta do Einstein, também todo o pessoal, eles batizaram este quanta de energia eletromagnética, esse quantum de energia eletromagnética, eles batizaram com a palavra fóton. Ok? Por quê? Por quê? Por quê? Aí que está o segredo de tudo. Porque quando os cientistas foram estudar o elétron, né? O elétron, deixa eu apagar aqui. Quando os cientistas foram estudar a natureza do elétron, e eles perceberam que as partículas, né, elementares, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, eles tinham um comportamento dual. Ou seja, esse comportamento dual, ora, um elétron, né, de acordo com a montagem experimental, se comportava como uma partícula sólida, um objeto com massa, tudo, né, com uma certa massa definida, e ora se comportava como onda. Então era interessante, porque o que é uma onda? Onda é um corpo extenso no espaço, e partícula é uma coisa muito reduzida em volume. Como é que uma coisa poderia ser duas coisas completamente diferentes? Os cientistas perceberam que esse comportamento, ele era basicamente devido à forma como a gente observava, como a gente olhava ele. Se a gente olhasse de um jeito, a gente via ele como uma partícula. Se a gente olhasse de outro jeito, a gente via como uma onda, um objeto ondulatório. E isso caracterizou a famosa dualidade partícula-onda. Todos os objetos quânticos, todos os objetos de nível nuclear, então passaram a ter essa característica dualística. Então, todos os objetos são classificados como objetos, olha a palavra que se definiu então, onda, traço, partícula. É claro que isso na cabeça dos cientistas, ninguém engoliu essa merda, tá? O Einstein nunca engoliu isso, tá? Essa famosa dualidade. Por causa dessa dualidade é que acontece o princípio da incerteza de Heisenberg, que vai levar a uma coisa que nós chamamos de princípio da incerteza e a probabilidade na visão da mecânica quântica, tá? Por causa disso, por causa dessa dualidade. Coisa que Albert Einstein nunca aceitou. Muito bem. Então, é muito importante que agora vem um cidadão. Então, para eles, o que era o elétron? Presta atenção, o elétron, quando se comportava como uma partícula, vou botar um eixo aqui, ó. Um eixo imaginário, X, que se estende até o infinito dos dois lados.
Vamos pegar um ponto local e eu vou desenhar para vocês como é que os cientistas entendem um elétron hoje. Né? Então, veja bem. Isso aqui é igual ao do Zular, que o meu desenho é uma porcaria, tá? Então vocês... Como um objeto oscilante, como um objeto que oscila, tá ok? Em 3D. Ele está oscilando em 3D, não é uma oscilação em bidimensão. Não é? A gente está colocando só na lousa aí. Mas ele tem uma oscilação nesse sentido, nesse, em todo sentido. Ele se espalha pelo universo inteiro em 3D e até o infinito. Ok? Né? Por que isso? Né? Nós vamos ter um cidadão que não era físico, mas é muito famoso dentro da física, ele é historiador, olha que legal, interessante. Ele chama Louis de Broglie. Né? O irmão dele, Maurice de Broglie, que era físico, e ele era professor de história, ele era historiador. Mas ele gostava tanto de física, tanto de matemática, tantas coisas, que ele que desenvolveu as teorias básicas da física quântica. Que depois vai dar margem para um monte de outras descobertas lá na frente, e um avanço da mecânica quântica. Então, isso aqui significa o seguinte, ó. O conceito de solidez e o conceito de partícula de um objeto ondulatório vai acontecer apenas numa região do espaço onde a amplitude da onda é muito maior e mais intensa. Porque aqui a amplitude da onda, ela vai diminuindo e tende a ir até o infinito. É por isso que uma partícula eletricamente carregada como elétron, ela pode, teoricamente, ela pode interagir com qualquer outra partícula até o infinito. Porque nós temos a ideia do campo elétrico, né? Todo campo elétrico colombiano, né, tem essa fórmula aqui, a constante vezes a partícula, a carga da partícula dividido por R ao quadrado. Então, teoricamente, o campo gerado pela partícula estende-se até o infinito em todas as direções, em 3D. Tá? Quando a gente usa esse R aqui como XYZ, tá? Um referencial esférico. É como se fosse uma partícula esférica gerando um campo que se estende até o infinito. Este é o modelo que de Broglie começou a pensar, né? Que o elétron é o modelo infinito da partícula. Ok? Da mesma forma que ela cria um campo elétrico que se estende até infinito, por causa de uma carga elétrica, né? Ela também, teoricamente, deveria, né, criar um campo gravitacional, né, um campo de atração gravitacional, que seria o G, né, que seria igual ao Gzão lá, a massa sobre R2. Tá? Então essa partícula, se ela possui uma massa, se o elétron possui uma massa, e ela gera um campo elétrico e também gera um campo gravitacional, porque ela tem massa, e que se estenderia teoricamente até o infinito, por causa da própria equação de Newton. Essa aqui é newtoniana. E essa aqui é colombiana. Você vê, eles são muito parecidos, né? A equação é muito parecida, a variação do campo elétrico é muito parecida com a variação do campo gravitacional. Então, essa seria a ideia, né, de como as partículas interagem umas com a outra. Porque se eu tiver uma outra partícula, né, essa distorção vai interagir entre ela, e isso se dá com uma atração ou com uma repulsão, dependendo da carga elétrica, ou atração gravitacional, como se fosse atração de massa. Muito bem. Então, aqui o conceito de dualidade partícula-onda, então, ficou assim. O elétron, na verdade, é um objeto ondulatório que se estende até o infinito nas 3 dimensões, x, y, z. Mas o conceito de partícula só surgiria, né, muito perto de um ponto onde a amplitude se torna muito mais intensa. Ok? Depois nós vamos estudar, juntar esta ideia com a teoria de Einstein de campo unificado, a teoria de campo de Einstein. Porque é o seguinte, a pergunta que não quer calar é: o que é que vibra?
Se o elétron está vibrando algo, porque algo tem que estar oscilando, né? Ela tem que estar oscilando para poder vibrar alguma coisa. Aí que os físicos começaram a descobrir que a teoria das cordas, que tem uma corda, mas essa corda é feita do quê? É feita de que substância? Que material que está vibrando? Que coisa está vibrando? Né? Essa é a grande discussão. Aí o Einstein vai entrar na jogada. Ele vai dizer que o que oscila é uma coisa que ele chama de campo. Na verdade é uma oscilação de espaço-tempo. Ora, como essa oscilação acontece, que uma onda ela tem muitos formatos, muitos jeitos de oscilar, certo? Tem onda longitudinal, tem onda transversal, tem onda quadrada dentro de serra. A variação da ondulatória poderia dar características de atração elétrica, gravitacional, poderia dar um monte de coisa, que a gente ainda não entende direito isso. Por isso que as equações da teoria de campo, elas são, ou seja, da teoria das cordas, elas são muito complicadas, porque envolve muitas dimensões matemáticas para você descrever todos esses efeitos. Mas é só dimensão matemática, tá? Não é dimensão da realidade, não. Quando o cara fala, a mecânica tem 11, né? Dimensões, mas esquece, isso é tudo dimensão matemática, é tudo coisa para boi dormir. Tá? A natureza é outra história. Né? É a mesma coisa, quando vocês podem ver lá, quando eu demonstrei para vocês na nossa aula a equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger é dividida em duas partes, uma parte que a gente chama de real e uma parte que é imaginária, que é um número complexo, tem o I lá na equação. Só que aquele I é uma jogada matemática, só porque não existe número complexo, a natureza não é complexa, a natureza não existe complexo. É uma jogada matemática para facilitar cálculo. Tá? Eu quero que vocês entendam que números complexos não existem na natureza, só tem a parte real que representa a natureza. A parte complexa é um chute naquele lugar, tá? Que os matemáticos inventaram aí para quebrar a cabeça das pessoas. Tô bem. Bem, agora eu vou fazer uma coisa que não é eu que criei isso aí, tá? Eu vou falar onde eu criei e aonde que é uma coisa minha. Tudo que eu estou falando é coisa que os caras fizeram. Eu não me meto nisso aí. Eu vou fazer uma extensão. Por isso que eu tive que voltar lá no começo da teoria quântica para fazer o que eu for fazer. Tá? Muito bem. Eu quero que vocês entendam, vocês que estão brigando comigo aí, né? Os físicos que estão brigando comigo. Tem um pessoal lá em Genebra, na Suíça, que estão começando a estudar e fazer testes com a minha teoria, tá? No começo, testes computacionais, modelos computacionais, para ver se tem lógica isso, se a gente vai encontrar isso depois jogar num experimento real. Tá? Então nós não estamos sozinhos, não. Então se a minha teoria, se a minha ideia é uma porcaria, uma coisa idiota, ninguém ia perder tempo e ficar trabalhando com a minha teoria lá, tá? É o começo de conversa. Bom, então vamos lá. Louis de Broglie, né? Ele percebeu uma coisa. Quando o Einstein, vamos pegar o elétron, tudo para nós vamos começar com o elétron, porque o elétron, ele é considerado na física uma partícula fundamental, ele é indivisível. Ninguém divide o elétron até hoje, ninguém dividiu. Então, ele é para nós uma partícula fundamental. Esse elétron, todo elétron tem uma massa, ok? Que nós vamos chamar de massa do elétron, ME, essa coisinha aqui, tá bom? Então, segundo Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, todo objeto que tem massa em repouso, no caso, não vamos medir em relação ao referencial em repouso, a energia associada à massa seria igual à massa do elétron vezes essa constante que é a velocidade da luz ao quadrado. Você vê que a gente costuma colocar constante na frente, né? Aqui o Einstein colocou constante depois. Não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Poderia botar o C na frente aqui, C2 e ME, que não ia mudar nada. É só uma estética de equação aqui. Aí, para o elétron, como ele é uma entidade oscilante, vibrante, o nosso amigo Louis de Broglie ele teve essa equação. Então, quer dizer que eu posso escrever para o elétron esta equação aqui, ó. Onde aquela oscilação do elétron que a gente desenhou agora há pouco para vocês aqui, essa função de onda que a gente chama do elétron, né? A gente chama pacote de ondas, esse pacote de ondas que descreve o elétron no espaço e no tempo,
nós poderíamos reduzi-lo de uma forma matemática que é complexo para vocês, numa onda e numa frequência média, onde a gente poderia associar que toda energia, né, está sendo usada para oscilar. Tá? A energia. Então, da mesma forma que eu tenho um elétron, que o Einstein disse que a energia está na massa ali, mas como ela está na massa? Ela está na massa desse jeito, oscilando. A energia está sendo presa, como se ela estivesse presa ali e ela fica oscilando, essa energia, fica fazendo a estrutura oscilar. Olha que louco. Então a massa de repouso, né? Então eu teria o elétron, uma energia do elétron em repouso, que poderia ser escrita dessas duas formas, e uma frequência de repouso do elétron, né? Aqui, a frequência dessa característica. Então, essas duas equações estão traduzindo a mesma energia, a mesma forma de energia, vista por dois ângulos diferentes. Uma vista por Einstein, outra vista pelos mecânicos quânticos, quando você encara o objeto como uma onda. E isso aqui como objeto tendo uma massa inercial. Então, o que ele fez? Presta atenção. Ele fez isso aqui. Ele simplesmente igualou as duas equações, dizendo que mc ao quadrado é igual a h vezes a frequência, no caso a frequência do elétron, e aqui a massa do elétron. Como eu estou interessado, eu, Laércio, estou interessado, depois ele vai para frente. Isso aí é a primeira coisa que ele fez. Tá? Agora, eu, Laércio, eu quero uma coisa. O de Broglie não fez isso. Eu estou interessado na massa. Eu estou interessado no conceito de massa. Que é aí que eu vou mexer na coisa. Então, a massa do elétron, então ela pode ser descrita como H vezes a frequência sobre C ao quadrado. Tá certo ou não tá? Como, presta muito bem atenção em mim, este objeto aqui, ele é uma constante. H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz ao quadrado no vácuo constante. Então a massa do elétron, agora para nós, pode ser descrita como uma constante nova, que é o resultado da divisão dessas duas, vezes a frequência característica do elétron quando ele está, claro, quando a massa está em repouso e esse elétron está em repouso. Tá ok? Então presta bem atenção. Agora nós criamos uma definição nova de massa, dizendo que a massa ela é diretamente proporcional ao estado vibratório e à frequência do objeto observado. Vocês estão entendendo ou não? Ah? Muito bem. Depois nós vamos juntar essas coisas. Eu já fiz uma junção entre relatividade e mecânica quântica. É o começo de uma integração entre teoria relativística, que isso aqui é teoria relativística, com o princípio fundamental dos objetos quânticos. Tá? Em sua ideia de conceito de partícula. Aqui eu fiz a fusão entre partícula e onda. Partícula, onda. Essa aqui é onda, essa aqui é partícula. Tá? Como eles têm essa visualização dupla, eu posso tanto olhar desse lado como desse, eu junto as duas, eu tenho um conceito novo de massa agora. Tá? Muito bem. Até aí, eu acho que não há dificuldades nenhuma. Né? Ok? Matemática, vocês me acompanhem aí. Muito bem. Muito bem. Não sei se você sabe, mas Albert Einstein foi o indivíduo que pela primeira vez ele pegou a característica da onda eletromagnética, que era uma onda eletromagnética, e deu a ideia que o objeto quântico tem que ser dual, né? Ora ele se comporta como uma onda, ora que ele se comporta como uma partícula. Então, foi aí que o Einstein conseguiu entender que quando um fóton, um pacote de luz, um pacote quântico daquele, atinge a superfície de um metal específico, ele arranca elétrons. Isso é chamado efeito fotoelétrico. Então, o Albert Einstein, né,
ele entendeu que radiação eletromagnética também, neste caso, poderia ser encarada como uma partícula, porque havia transferência de quantidade de movimento. E transferência de quantidade de movimento só é possível entre partículas que têm massa, ou seja, que têm características de partícula. Então aí, ele pela primeira vez ele desenvolveu um conceito de que a radiação eletromagnética é um objeto quântico com comportamento dual. Ora se comporta como uma partícula e ora se comporta como uma onda. Então o fóton agora ele foi redefinido como um objeto quântico, onde ele teria essa característica dual também como o elétron, como o próton, o nêutron. Ora se comporta como uma onda eletromagnética, né, e ora se comporta como uma partícula, né, e pode arrancar elétrons e transferir quantidade de movimento e assim, né, criar o chamado efeito fotoelétrico. Todas essas placas hoje em dia que vocês têm de energia solar, sabe, as placas de fotovoltaica que a gente chama, né, toda essa teoria foi desenvolvida por Albert Einstein. E ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Porque na época a teoria da relatividade era algo tão discutível, tão complexo, né, que eles não quiseram dar o prêmio Nobel por causa daquilo. Então deram o prêmio Nobel por uma coisa mais prática, mais objetiva, mais clara na cabeça dos cientistas. Que a teoria da relatividade geral de Einstein nunca esteve na cabeça dos cientistas de forma clara. Até os dias de hoje, tá bom? Né? Senão a gente tinha dado um prêmio Nobel de Einstein póstumo, né? Por causa da teoria da relatividade. Então poderia ser feito isso. Né? Muito bem. Então, guardem essa equação, que esse é o ponto-chave de toda a nossa ideia, do nosso desenvolvimento de matéria. Então, muito bem, vamos lá. Então agora, a partir de agora, né, eu vou desenvolver a minha teoria. Ô, Luna, consegue mais giz para mim branco? Porque os brancos tá tudo acabado aqui. É. Então, veja bem, qual que é a nossa teoria, né, do Lalá, com relação à matéria espiritual. Então vamos lá. É onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar àquilo que os paranormais sensitivos, todos os grandes mestres antigos do passado, falam no plano espiritual, falam da vida após a morte, de sociedades inteiras em órbita da Terra aqui, vivendo, né? Assim, né? E ninguém até hoje viu, ninguém até hoje, nenhum cientista detectou essa porcaria, pô. Os caras vão enxergar a galáxia distante, bota telescópios lá na puta que pariu, gasta bilhões, né? O James Webb aí ficou em 9 bilhões de dólares, é um negócio absurdo. Era para custar 1 bilhão, custou 9. Né? E vai ser lançado agora em dezembro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai pifar nada, porque se pifar é 9 bilhões jogados fora. E 20 anos de trabalho. Ah. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Vocês sabem o que é? Eu vou te explicar uma coisa para vocês antes. Níveis, antes de eu falar, níveis quânticos de energia. Muito bem. Quando o Niels Bohr foi estudar o átomo de hidrogênio, né, ele percebeu, né, que o elétron, como que ele ia explicar essa emissão de energia dos corpos negros? Como ele ia explicar, por exemplo, essa luz hoje de LED, essa luz de gás, como é que ela brilha? Né? Então, na verdade, né, ele percebeu, só vou fazer um diagrama de níveis aqui, tá? De energia. 1, 2, 3, 4. Isso aqui eu vou fazer por elétron num átomo de hidrogênio, num átomo de um gás qualquer, vai. Então eu vou ter 1, e 2, e 3, e E4. Vamos dizer isso aqui. Ok? Ou seja, quanto menor o nível de energia,
mais fundamental é o estado em que o elétron se encontra. Então o elétron, quando ele está bem tranquilo, tal, a gente diz que está no estado fundamental. Vamos dizer que é isso aqui. O elétron está aqui. Tá? Bom, ele está num nível de energia E4. Se eu quiser excitar o elétron, fazer ele pular para níveis superiores, eu tenho que excitar, eu tenho que doar energia para ele. Geralmente a gente faz daquele jeito lá, pega uma onda eletromagnética, um fóton e joga em cima dele. Então ele vai absorver e vai saltar para cima. Então ele absorve ganhando energia. Então ele ganha energia e vai para cima, num nível maior de energia. E vai saltando. E vai saltando. Em relação ao átomo, chega, vamos supor que esse aqui é o último nível do átomo. A próxima excitação que ele der, ele vai ser chamado de elétron livre. Ele vai pular, vai embora, sai fora do átomo, se liberta do átomo. Aí a gente chama elétron livre, que é o que acontece no material fotoelétrico. Então você tem um material fotoelétrico, porque por isso que não é qualquer material que vira fotoelétrico que tem eficiência. Você tem que pegar um tipo de material que o elétron da última camada, ele está bem soltinho, bem frágil. Você mete um raio de luz e ele já pula fora. Ele cria uma corrente elétrica. Esses elétrons que começam a ir embora, criam uma corrente elétrica, que é o famoso efeito fotoelétrico. Mas, esses aqui, a coisa funciona assim, ó. E1 é maior do que 2, que é maior do que 3 e que é maior do que 4. Então, toda vez que o elétron está num nível superior, a gente diz que ele está excitado. E vamos supor que, neste nosso caso, o E4 é o estado fundamental. É o estado de mínima energia. Fundamental, quando a gente fala que o estado é que ele gasta a mínima energia, ele está confortável. Tá? Então, ele não gosta de estar excitado, porque não é o estado normal dele. Então, assim que dá a bobeira, a ideia é voltar. É voltar. Então, toda vez que ele volta, ao voltar, ele tem que emitir energia. Ele tem que emitir energia. Ele tem que emitir energia. É assim que a gente faz nas nossas lâmpadas de gás. Eu tenho um gás, eu passo uma corrente elétrica através do gás, que é um feixe de elétrons, que vai se chocando com os outros elétrons da última camada do gás e vai fazendo ele fazer isso aqui. Como ele está excitado, na hora que ele voltar, ele começa a emitir luz. Então, por isso que o gás brilha, ele começa a brilhar, ele começa a ficar... Cada tipo de gás emite uma cor. Por isso que você tem a lâmpada de solda, o gás de solda é amarela, né? O mercúrio, vapor de mercúrio é essa cor meio branca e assim por diante, tá? Por causa do tipo de frequência que esses elétrons são emitidos, os elétrons excitados. Então, este é o conceito muito clássico da mecânica quântica, que vocês todos aprenderam em colégio e cursinho, quando fizeram faculdade. Tá bom? Então, mas esse nível de energia é um nível de energia de elétron excitado. Alright? Muito bem. Então, muito bem. Eu só mostrei isso para você se lembrar, porque eu vou usar esse mesmo conceito na teoria do Lalá. Vou apagar. Então, uma das coisas interessantes que a gente percebe é o que significa a palavra quântica. A energia, ela é quantizada. A energia, ela aparece num espectro contínuo das coisas. As coisas nunca estão contínuas. Sempre estados. Sempre em estados. Ela não existe neste meio. Ela só existe nesses estados que a gente chama de fundamentais, ou excitado, mas ela não existe no meio, entre o 1 e o 2 ela não existe. É isso que eu quero que vocês entendam. Entre o nível 1 e 2, olha, um elétron jamais, se ele está no estado aqui, esse aqui é outro estado quântico, ele não existe aqui. Ele simplesmente some aqui e aparece aqui. Ninguém consegue explicar como é que ele faz essa trajetória, como é que ele passa de um nível para outro. É como se ele sumisse aqui e aparecesse aqui instantaneamente. Sem intervalo de tempo. Essa é a ideia de salto quântico. O elétron salta. Ele não tem trajetória, ele não existe entre este nível de energia. Ele só existe entre nesse nível e nesse nível de energia. Aqui você nunca vai encontrar ele.
Por isso que a gente chama de densidade de probabilidade. Agora, os orbitais no átomo não é mais órbita, é orbitais. Lugares onde você provavelmente pode achar ele, você não vai achar ele aqui nunca, nesse nível de energia intermediário. Bom, então com isso, eu vou defender uma tese que é a seguinte, né? Então, se eu pegar as chamadas partículas que a gente chama de fundamentais, no caso o elétron, o elétron ele tem uma massa, que a gente vai chamar de M. ME, massa do elétron. No estado fundamental, no estado do repouso, tá? Para não confundir. Mas, se você for na tabela, essa massa tem um valor. Procura para mim, celular, rapidinho, a massa do elétron em estado de repouso. O valor da massa. Né? Ela tem uma massa de repouso. Só que todos os elétrons do mundo que estiver na mesma condição em repouso, todos os elétrons são idênticos, iguaizinhos. Ninguém consegue mostrar a diferença entre um elétron e outro. Eles têm toda a mesma massa, a mesma carga elétrica e as mesmas características quânticas. Quilograma. 9,11 vezes menos 31 quilogramas, certo? É uma massa bem pequena, mas só que todos os elétrons têm essa massa. Eu pergunto, por quê? Eles são feitos em forma? Né? Todos são feitos iguaizinhos em forma? E presta bem atenção, se eles têm essa mesma massa, significa que eles carregam a mesma energia, que é igual, né? Tanto a energia que a gente chama de massa, quanto a energia quântica, que vai ser H vezes a frequência, que vai ser igual a mc². A gente pode extrapolar mais tarde para prótons e nêutrons, tá? Só que a gente, no caso de prótons e nêutrons, a gente vai analisar o quark, que é a partícula fundamental é o quark, que o próton, ele é dividido, você divide ele ainda em partículas menores. Essa mesma teoria pode ser aplicada depois aos quarks, não tem problema nenhum, tá? Então vamos ficar no elétron, que é mais fácil para a cabeça de vocês. Nós vamos construir a matéria que está oculta no universo, conseguindo enxergar até hoje de um jeito diferente. Bom, então, por que os elétrons são todos iguaizinhos? Como se feito em forma, como se tivesse a mesma energia, todos eles têm a mesma energia. Isto cheira uma coisa que ninguém fez, ninguém pensou. As partículas são quantizadas, a massa é quântica, a massa é quantizada. Eu vou quantizar a massa das partículas. Não existe. Teoricamente não. Hoje não. Hoje eles não falam de quantizar massa de jeito nenhum. Quem está falando é o Lalá, pela primeira vez. Pode pesquisar o mundo inteiro aí. Tá? Então, o que o Lalá fez? Eu simplesmente vou fazer agora, por causa dessa afirmação que eu fiz para vocês aqui, né? A minha teoria, eu entro aqui agora, é quantização da massa dos elétrons. Ok? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Presta atenção agora. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Construir um diagrama de nível. Onde aqui eu vou chamar de M1. Eu vou chamar isso aqui de nível, presta atenção, vou chamar isso aqui de nível 1, nível 2, nível 3, tá? E nível enésimo lá embaixo, N, enésimo. E aqui eu vou chamar de -1. E vai ter -2, -3, assim por diante. A base vai ser aqui. Então, o nosso elétron, hoje, que a gente mede esse 9 vezes atrás, aquele valor que você viu lá, é esse elétron aqui, que eu vou chamar de
1. Aqui nós vamos ter uma outra massa do elétron no nível 2, uma outra massa para o elétron no nível 3, né? E vamos ter uma massa do elétron no nível enésimo. E aqui nós vamos ter uma massa para o elétron no nível menos 1. E assim por diante, menos 1, menos 2, se eu quiser, eu vou lá para cima. Até enésimo para cima também. Certo, mas vamos fazer a cabeça de vocês. Então, veja bem. Neste caso aqui, presta atenção, aquele K vezes a frequência 1, do nível 1. Porque não se esqueçam que, a massa do elétron nós definimos no nível 1 como, né, H sub C ao quadrado vezes a frequência, onde eu defini isso como uma constante, tá? Então, vezes a frequência, né, no caso do nível 1. Eu estou usando isso aqui. Neste caso, a massa do elétron no nível menos 1 é igual à mesma constante vezes uma frequência, né, do nível menos 1. E assim por diante, né? Aqui a massa é igual a uma constante vezes uma frequência fita, porque a constante é a mesma para todos os níveis. Aqui a constante vezes uma frequência é F3 e aqui neste caso vai ser enésima, com A vezes uma frequência enésima. Alright? Então pela primeira vez eu peguei a massa e disse: a massa dá saltos. É a energia interna, aquela energia de frequência do elétron que a gente discutiu, ela vai saltar. Então, quando o elétron, presta bem atenção, fazer um salto de massa, não é um salto de região quântica, ele está ali, ele não sai do lugar espacialmente, ele perde energia interna, ele dá um pulo para baixo de energia, ele não sai do lugar, é só perda de energia interna daquela coisa que está oscilando. E quando ele perde energia interna, a frequência dele muda, a frequência dele cai assustadoramente. Toda vez que a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Essa é a relação matemática da ondulatória. Então vamos lá. Então, eu tenho um elétron aqui, no estado que a gente vai chamar de fundamental, que é aqui, esse elétron aqui. Se ele perder energia, por algum motivo, ele vai saltar para cá. Ele vai descer. Se ele perder mais energia, ele vai saltar aqui. Ok? Agora, se ele ganhar energia, ele vai para um nível mais denso. Eu posso ter elétrons mais densos do que ele é hoje. É só pegar uma estrela de nêutrons, regiões do universo onde a matéria é muito densa, eu posso ter uma matéria muito mais densa do que essa que a gente consegue entender aqui. Tá? Em núcleos de estrelas, nós podemos encontrar estados mais densos do que esse comum e menos densos povoando todo o universo. E aqui, saltando para um nível mais baixo. Agora que vem a sacada, moçada. A sacada é isso aqui, ó. Tudo que está aqui, ó, é matéria escura. É a matéria num estado que a física não descobriu ainda. E eu falo onde está. É a matéria dos planos astrais, que a gente, nem o cientista descobriu espírito, detectocidades astrais em volta da Terra. E essa é uma matéria que permeia todo o universo, toda a galáxia, e é 85% da massa do universo. Está aqui, ó. Essa massa mais densa não é a maior quantidade. E se você fizer a conta dela espalhada entre as galáxias, entre as estrelas do próximo sistema estelar, daí sobra matéria. Ou seja, né? Agora, como é que ela se encontra? Então, eu fiz isso para o elétron, né? Mas eu tenho que provar para vocês uma coisa. Os espíritos nos ensinam, quem sai do corpo vai para a cidade, tem tudo lá. Lá tem lago, montanha, tem árvores, tem peixe, animal, pássaro voando, e tudo morto. Tudo numa outra dimensão da realidade, uma dimensão que não é uma outra dimensão, é uma outra densidade de matéria. Eles estão tudo aqui, por isso que o espírito anda do nosso lado, aqui, ó.
E você não vê ele, você só não vê ele porque a luz atravessa ele. Eu vou explicar por que a luz atravessa o espírito. Já, já. Decoraram isso aqui? Decoraram. Então, presta atenção. Quem vai tirar print? A pessoa depois assiste, tira print e depois está gravado isso aí. Então vai ficar de graça, eternamente para o pessoal aí. Para os físicos brigar comigo. Ai, ai. Eu fiz essa teoria, essa explanação, essa exposição em Instituto de Física, na USP de São Carlos. Os caras ficaram brigando, debatendo o tempo inteiro lá. Ninguém conseguiu mostrar que eu estava errado, porque essa teoria é uma teoria lógica. Né? Agora só tem que descobrir essas coisas aqui, né? Muito bem. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. O que acontece se eu tenho um elétron? Vou mostrar aqui, eu tenho uma linha aqui assim, ó. O elétron convencional, esse convencional daqui, ele teria essa característica aqui, ó. E vai até infinito. Então, isso seria a energia do elétron assim. Agora, na frequência F1, o que seria o elétron E2 com a frequência F2? Então, eu vou desenhar para vocês agora aqui. Tá lá. Na frequência F2, como a frequência caiu, deu um salto quântico para baixo, essa estrutura do elétron teve que expandir. A frequência caiu, como ele aumentou. Então, seria assim, ó. E assim estendendo até infinito. O que acontece? Nós falamos que o caráter de partícula, que dá a ideia de solidez, é como uma pá de um ventilador. Quanto mais rápido ela vira, você não consegue enfiar o dedo ali, porque ela se torna sólida. Mas se você mudar a frequência e baixar a frequência, você consegue até fazer coisas passarem. É o que o pessoal fazia com a metralhadora de avião. No começo do século, quando os caras inventaram os primeiros aviões, a hélice, e tinha metralhadora, ele tinha que tirar e a bala tinha que passar no vão da hélice, senão cortava a hélice no meio, então ela tinha que ser sincronizada. O tiro da metralhadora com a frequência de rotação. Pode ver. A metralhadora ficava em cima do avião e a hélice estava virando na frente. Por que o tiro não batia na hélice? Né? Então, aqui é o seguinte. Quando você tem um objeto com a frequência muito alta, ele se tem uma ideia de solidez. Mas quando a frequência cai, olha o que acontece. Olha o que acontece com o meu elétron E1. O meu elétron E1. A luz bate e volta nos seus olhos. Tá? Então você vai enxergar, ó. A luz vem, bate no meu elétron, ela volta para os seus olhos e você enxerga se é uma matéria composta de elétrons com a densidade E1. Mas no caso da densidade E2, que o comenildo expandiu, o elétron expandiu pra caramba, ele ficou muito expandido. Vai acontecer o seguinte com o nosso elétron E2, ó. Toda vez que um raio de luz atingir esse elétron, ele vai passar. Então você que está olhando aqui, ó, você não vai ver nada. Porque ele não reflete luz mais. A luz passa por ele porque o espaço que existe aqui é muito grande. A onda expandiu demais, ele não se torna um objeto sólido. Então a luz atravessa, não reflete, meus olhos não veem. Então você não vê a matéria espiritual. Você não vê a matéria escura. E você não vê os espíritos que são compostos dessa matéria. Você não vê as cidades astrais que são compostas dessa matéria. E tem mais níveis, cada vez mais baixo. Né? Qual? Agora vamos entender. Que é uma coisa vibrante. Né? E na próxima aula, na que eu vou discutir com vocês, nós vamos discutir a teoria de campo de Einstein, unindo com essa coisa aí. Muito bem, então, agora nós podemos fazer o seguinte, uma coisa importante que nós podemos fazer. Né? Como nós temos todos esses níveis de energia, né? Quando eu vou pegar o E1, esquece o mais denso que para a gente não interessa agora. Né? E2, E3, E4. Você tem que entender que cada vez que ele perde energia, ele vai diminuindo a sua energia.
E vai aumentando o comprimento de onda. Até onde ele desce? Até quando a frequência, quando a energia for zero, isto significa que é zero a frequência. Então, quando ele zerar a frequência, significa que ele não oscila mais. Quando ele não oscilar mais, ele se torna um com o campo de Einstein, com o campo estelar. Então, ele não oscila. Ele se dissolve no todo, na energia de campo, que eu vou explicar para vocês essa semana que vem, na próxima aula, que é uma vez por mês essa aula. Bom, então, você pode fazer isso por próton, por elétron, por nêutron. Então, se a gente pode fazer isso, vocês têm que entender o seguinte, é muito interessante. Você vai ter no plano astral o mesmo átomo de hidrogênio. O mesmo átomo de hidrogênio que eu tenho aqui, eu tenho o átomo de hidrogênio em E2, E3 e E4. Vamos supor que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui. Eu tenho um núcleo, um próton e, teoricamente, o elétron lá em volta. Certo? Todos eles com energia 1. Mas eu tenho o mesmo átomo de hidrogênio aqui, ó. O próton com uma massa muito menor e o elétron também com uma massa mais expandida. E assim por diante, gente. Eu tenho vários níveis dimensionais com a mesma matéria. É por isso que os espíritos dizem, né? Se você ler o livro Nosso Lar, por exemplo, né? Agora eu vou fazer uma coisa muito interessante aqui para vocês. Ou já está quase na hora. Presta atenção. Para encerrar a aula de hoje é o modelo astrofísico desse conceito. Então, como eu vou ter matéria cada vez menos densa, né? Todos vocês já fizeram uma experiência no colégio lá, quando era criança, de misturar, né, num tubo de ensaio, vários líquidos com densidades diferentes que não se misturam, não miscíveis. Então, você teria uma superfície aqui, outra superfície aqui, só para ficar claro, né? E toda vez que você colocasse um objeto com essa densidade aqui, ele para aqui. Se você colocar um objeto com maior densidade, ele vai parar aqui. Essa aqui seria a superfície para ele, assim por diante, e até o outro que vai no fundo. Então vamos pensar o planeta Terra assim. Então agora nós vamos pensar uma nova configuração da Terra. Nós vamos ter a Terra assim, presta atenção, ó. Eu vou fazer assim, ó. Como a força na Terra é central, toda a matéria mais densa, a matéria E1, ela senta e forma a crosta do planeta mais a atmosfera com os átomos de gases densos. Só que aí em volta da Terra eu vou ter uma outra quantidade, uma outra superfície do planeta, tá? Uma outra superfície. Essa, a matéria azul, é E1. E vou ter uma outra superfície em volta da Terra de matéria E2. E vou ter uma outra superfície na Terra. Cadê minhas cores? Acabou o giz colorido aqui. Ah, isso aqui vai. De matéria E3. E é bem possível que lá no núcleo da Terra, onde as coisas são muito densas, eu possa até ter matéria, né? E-1. Ou -2 até. Mais adensada. Então, é óbvio que nessas superfícies, segundo os espíritos, tem montanhas, lagos, água, animais, forma de vida, espíritos, cidades, tudo com tipo de inteligência, porque é mesma matéria, mesmo material, mesmo tudo, só que a única coisa é densidades diferentes. É densidade de átomo, densidade de massa. Ok? Então, isso seria uma lei para todos os corpos celestes na galáxia, inclusive o Sol também teria em volta dele esse tipo de matéria. E todos os planetas também teriam. E aí, nessa estrutura, estaria vivendo os mortos, vivendo os ETs mais avançados no universo, com consciência mais ampla, e não estariam vivendo em planos superfícies densas da matéria. Então eu posso ter uma lua de Júpiter, até um planeta Júpiter, né? Se você pensar bem, você tem lá o planeta Júpiter, mas ele vai ter em volta dele
todas essas superfícies feitas desse tipo de matéria escura, que a gente chama de escuro até hoje. O termo escuro, já falei para vocês na aula passada, não sei. Mas a hora que a gente souber do que ela é feita, ela deixa de ser escura. Então, esse é um modelo para a gente unir ideias da física quântica e da relatividade de Einstein com espiritualidade. Sabe? E ninguém tem coragem de fazer isso. Só nós malucos mesmo. Só físicos completamente descompromissados com o sistema. Porque nenhum físico compromissado com o sistema faz isso. A não ser aquele cara, aquele maluco lá de Harvard, né? Aquele que falou que o 1 a 1 é um objeto interestelar. Agora ele veio com uma melhor ainda. Ele veio com uma melhor ainda dizendo que todo o universo foi que todo o universo, o Big Bang, tudo desde o começo foi criado por uma civilização inteligente. Porque o universo não poderia acontecer naturalmente. Ó, os números quânticos, a massa, o elétron, esses valores, tudo tem que ser projetado para o universo dar certo. Então ele acredita, ele fez um artigo, ele quer dizer, um artigo esse tempo até que está aí na internet, dá para ler. Ele escreveu no Astronomy Journal lá, tá? Dizendo que ele acredita que o universo inteiro foi criado por uma civilização muito inteligente e muito avançada. Agora, vai saber, né? Então, o maluco não sou eu sozinho. Tem mais maluco que nem eu aí. Só que com grandes títulos, né? Desse tamanho, né? De doutor, aquelas coisas todas. São mais respeitáveis. Então, hoje nós vamos chegar aí. Tá ok? Gostaram das ideias? Tá só no começo esse negócio ainda, viu? Vai longe. Vai longe essas ideias aqui. Mas pelo menos nós podemos começar a conversar com os materialistas, né? Conversar com o materialista é ótimo sobre espírito, né? Porque ele só tem matemática na cabeça, ele só aceita coisa sólida. E eu estou transformando o espírito em algo real e sólido. Em algo material. Não é algo de outro mundo, é algo desse mundo que está ao nosso lado, mas a gente não percebe, não entende, porque os sensores nossos não são projetados para interagir com os espíritos com essa matéria menos densa, tá? Então é isso. Feito, pessoal, namastê, espero que vocês tenham gostado, né? Convidem seus amigos para assistir essa aula, debatam, discutam, quebrem o pau, chama os ateus para assistir também, que eu gosto de conversar com ateu, cara. É legal pra caramba, né? Porque eles têm as teorias muito loucas do ateu, né? Eles só não conseguem discutir depois da morte. Mas um dia essa barreira vai cair, né? Nós vamos descobrir um jeito de romper essa barreira entre os vivos e os mortos, ok? Namastê, pessoal. Muita paz a todos.